Agora você que é um jogador experiente, o que está acontecendo com o Atlético? Bom, é difícil de explicar. É difícil mesmo. Eu acho que aquilo que eu falei hoje de manhã pro presidente, inclusive, eu tenho até vergonha. Você sabia que o Atlético Mineiro já montou um verdadeiro time de seleção brasileira, cheio de estrelas, mas que terminou a temporada sem nenhum título? Em 1994, o Galo decidiu investir pesado e formou um elenco com grandes nomes do futebol brasileiro. A imprensa até criou um apelido para aquele time: Sele Galo. Mas o que parecia um esquadrão histórico acabou virando uma das histórias mais curiosas da história do clube. Depois de uma temporada ruim em 1993, a diretoria do Atlético decidiu montar um time forte para voltar a brigar por títulos. Lendas do futebol. A ideia era simples: trazer jogadores consagrados do futebol brasileiro e montar um elenco cheio de estrelas. Entre os principais nomes estavam o atacante Renato Gaúcho. Ele chegou ao Atlético em 1994 vindo do Flamengo, onde ainda era um dos jogadores mais famosos do país. Renato atuava como atacante pela ponta direita, conhecido pela habilidade, velocidade e principalmente pela personalidade forte. Na época, ele já era ídolo do futebol brasileiro e tinha no currículo títulos importantes, como a Copa Libertadores e o Mundial de 1983 pelo Grêmio. A chegada dele ao Galo foi tratada como uma contratação de impacto nacional. Aí, Renato Gaúcho, a estrela máxima dessa companhia. Outro nome gigantesco que chegou foi o Meia Neto. Ele veio do Corinthians, onde havia se tornado ídolo e campeão brasileiro em 1990. Neto era um meia armador, especialista em bolas paradas e conhecido pelos chutes extremamente fortes de fora da área. A expectativa era que ele fosse o cérebro do time, organizando o ataque da Sele Galo. O Atlético também trouxe de volta um velho conhecido da torcida, o atacante Éder Aleixo. Ídolo histórico do clube nos anos 80, Éder retornava ao Galo depois de passagens por clubes como Palmeiras e Grêmio. Ele atuava como ponta esquerda, mas não era um jogador comum. Éder era conhecido em todo o Brasil por ter um dos chutes mais fortes da história do futebol brasileiro. Também tinham outros nomes importantes como Adilson Batista, Luiz Carlos Vinck, Gaúcho e Darcy, além do jovem atacante Reinaldo, que surgia como promessa do clube. Com tantos nomes conhecidos e jogadores de seleção, a imprensa começou a chamar aquele time de uma forma bem especial: Sele Galo. O começo até parecia confirmar toda essa expectativa. Na estreia do Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Valério por 3-0, com gols de Renato Gaúcho e Neto. O Mineirão estava cheio de esperança. Parecia que o Galo tinha realmente montado um super time. Mas o futebol costuma ser imprevisível. A realidade começou a aparecer. Logo nas primeiras rodadas vieram os problemas. O time não conseguia manter regularidade, e a primeira derrota no Mineiro já gerou crise. O técnico Vantuir Galdino acabou demitido e substituído por Valdir Espinosa. E o momento mais marcante daquela fase veio em um clássico contra o Cruzeiro. Mesmo com o time cheio de estrelas, o Atlético perdeu por 3-1, com 3 gols de um jovem chamado Ronaldo, que ainda estava começando sua carreira. A partir dali, a pressão só aumentou. A temporada virou uma verdadeira montanha-russa. O Atlético chegou a ter 3 treinadores diferentes em 1994. Depois de Espinosa, quem assumiu foi Levir Coupe, em sua primeira passagem pelo clube. Mas os problemas continuaram. Falta de entrosamento, conflitos no elenco e pressão enorme da torcida. E até questões fora de campo, como atrasos salariais, começaram a aparecer. A Sele Galo começava a se desfazer. Campanha no Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, o Atlético teve um início ruim e só conseguiu avançar depois de passar por uma repescagem. Mesmo assim, o time ainda deu esperança à torcida. Nas quartas de final, eliminou o Botafogo. Na semifinal, enfrentou o Corinthians. O primeiro jogo foi épico. Vitória por 3-2, com 3 gols do atacante Reinaldo no Mineirão lotado. Mas no jogo de volta, uma cobrança de falta do lateral branco eliminou o Atlético e acabou com o sonho da final. O fim da Sele Galo. Depois da eliminação, o projeto começou a se desfazer. Jogadores importantes saíram do clube, como Neto, Luiz Carlos Vinck, Renato Gaúcho. E aquele time estrelado acabou sendo desmontado. No fim das contas, a Sele Galo terminou 1994 com 26 vitórias, 3 empates e 17 derrotas, sem conquistar nenhum título. Conclusão: mesmo sem levantar taças, a Sele Galo ficou marcada na história do Atlético, porque mostrou uma coisa curiosa no futebol. Às vezes um time cheio de estrelas não garante títulos, mas também deixou momentos inesquecíveis para a torcida. E até hoje muitos atleticanos lembram de 1994 como o ano em que o Galo tentou montar uma verdadeira seleção dentro de campo.